Olá, amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez para o nosso bate-papo, matinal, porque eu gosto de gravar sempre de manhã. Às vezes eu gravo à noite, mas eu gosto de gravar de manhã porque a mente está pura. À noite, nossa capacidade de raciocínio, ela diminui, porque você está carregado de tudo aquilo que você absorveu durante o dia. Então eu gosto de acordar de manhãzinha. Hoje eu acordei por volta de 4h30 da manhã. Eu gosto de fazer meu devocional todo dia. O meu devocional é meu particular com Deus, minha conversa com Ele, onde eu conto para Ele as minhas coisas, meus planos, meus projetos, minhas dificuldades, os problemas que enfrento e que preciso da ajuda dEle. Também no devocional a gente reconhece a autoridade divina, o quanto Ele é importante e na vida da gente, sua interferência, sua participação na nossa vida é fundamental para que nós possamos ter êxito, desde que nossas intenções não sejam maldosas, prejudiciais ao próximo. Deus vai estar sempre aprovando os nossos projetos. É claro que há projetos que demoram, demoram um tempo, demora um tempo. Por exemplo, eu e minha esposa, por exemplo, nós dedicamos todo o nosso esforço, a nossa vida, além de nos aplicarmos a Deus, a sua obra, ao meu trabalho profissional, que eu sou técnico também, mas nós dedicamos a nossa vida aos nossos filhos, para encaminhá-los. Nós batalhamos, nós casamos novos, eu tinha 20 anos, ela tinha 16, e nós decidimos nos aplicar no cuidado com os nossos filhos, e moldá-los de maneira que eles pudessem sobreviver, se sustentar e também ter um perfil de vida que não fosse prejudicial, que os levasse a serem consumidos pelos seus temores, devido às escolhas que fizessem. Claro que isso não os isentam de errar ou cometer falhas. Nós apenas trabalhamos para encaminhá-los. Isso tem um custo, de dedicação, de acompanhamento, de orientação, de paciência. Temos que ter paciência com nossos filhos, E ontem à noite, depois que eu vim da oração, estava pensando um pouco e eu lembrei de uma coisa, pensando nisso tudo, nessas coisas todas que nós passamos até aqui. Também tivemos dificuldades, sofri desemprego, eu também trabalhava de empregado, eu sofri o desemprego e foi terrível para mim, a questão do desemprego, porque você fica sem norte, sem aonde se apegar. E geralmente emprego é indicação. Às vezes você precisa de alguém que te indique, fale bem de você, que diga que você é um bom profissional, que você é uma boa pessoa. Se você não tiver, mesmo que você tenha lá o currículo, tem que ter alguém que endosse, alguém que endosse o cachorro do vizinho ali, o seu perfil para aquela determinada empresa ou para onde você vai trabalhar. Passei por desemprego, mas eu estava pensando um pouco e veio o seguinte tema na minha mente. Esse tema aqui, um pouco de nós no altar de Deus, um pouco de nós no altar de Deus, tá bom? Se você escutar latido de cachorro, é o cachorro do vizinho. Ele qualquer coisa que circule em volta aqui por aqui, ele já logo toca o alarme, sinal que pode estar passando alguém. Então o tema é esse, um pouco de nós no altar de Deus. Eu escrevi um pensamento meu também, que eu estava pensando nesse tema, mas o que gerou isso, Aí eu gerei um outro tema, um outro texto dizendo
que pode ser como uma introdução, né? Que diz assim: o segredo dos vitoriosos em Deus é a sua relação com o Criador. Em Gênesis 3 e 8, nós temos lá um cenário de como Deus se relacionava com a criatura, principalmente com o homem, com a mulher. Gênesis 3, 8 é um retrato dizendo que Deus sempre aparecia para conversar com o casal, com o primeiro casal, na viração do dia. Para que você possa ter a presença de Deus na sua vida todos os dias, você precisa, antes de tudo, preparar o cenário para que ele possa vir. Porque Deus ele não se mistura com coisas estranhas. Nós precisamos fazer uma escolha para poder agradar o Altíssimo. Ele não se compactua com uma vida de iniquidade. Tá certo? Então é necessário que nós, a cada momento que nós nos aproximamos do Criador, nós vamos retirando aquilo que deixa ele não satisfeito. Né? Se eu fiz uma escolha de viver com a minha esposa e ela comigo, e somos um casal cristão, nós temos que trabalhar pela manutenção do nosso casamento, porque isso agrada o Criador, né? Isso é importante. Então, os homens do passado, né? Os que venceram, que fala ali no livro de Hebreus capítulo 11, se você ler no livro de Hebreus capítulo 11, que dá o subtítulo, que dá o título de A Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam, né? Já em Hebreus 11, o que diz? Diz que pela fé os homens vitoriosos alcançaram, né, a promessa. Olha só, o versículo 1 do capítulo 11 de Hebreus diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, né? Porque nela os antigos alcançaram o testemunho, né? É aquilo que eu falo para você. Se você for lá em Gênesis 3, 8, e você vai ler que Deus sempre aparecia na viração do dia para falar com a criatura. Sempre. E num daqueles dias, quando Deus chegou para conversar com aquele casal, eles tinham cometido um delito. Eles tinham quebrado uma regra do jardim. E eu vou dizer para você, algumas pessoas falam: não, deixa esse negócio de regra para lá, falam-se muito de regra, mas vamos falar de amor, vamos falar de amor ao próximo. Olha, se você ama o próximo, você tem que dar limites para o próximo. Só porque você ama o próximo, você pode dar a chave da sua casa para ele entrar na sua casa a hora que ele quiser. Não é isso. Temos que amar o próximo, mas amar com juízo. Não é deixar o próximo fazer o que quer para dizer que amamos. Não é assim. Mas um pouco de nós para Deus, segundo esse tema, é quando eu tiro um pouquinho do meu tempo para me relacionar com Deus, conversar com Ele, contar para Ele a minha vida e respeitá-lo. Todo dia nós devemos depositar no altar de Deus um pouquinho de nós. Não devemos, é um grande erro da raça humana, procurar por Deus somente na hora que está em perigo ou em risco. A maioria dos seres humanos procuram Deus quando estão em perigo, quando estão em risco, quando estão passando por algum tipo de problema. Quando a vida está normal, não procuram Deus, se ausentam, se pertencem a uma igreja, por exemplo, se ausenta da convivência dos irmãos, se ausenta dos cultos, né?
passa a não conversar mais com os irmãos, e isso faz com que nós nos sentimos numa zona confortável e não precisamos mais de Deus, não precisamos da comunidade cristã, não precisamos mais viver, estar vivendo naquele grupo de pessoas. Nós vamos agora procurar uma outra coisa para fazer que não seja um envolvimento com as coisas do Altíssimo. E isso faz com que tenhamos perda. A partir do momento que nós evitamos o envolvimento com o Altíssimo, deixamos de depositar no altar de Deus um pouco de nossas vidas, nós agora estamos descobertos. Nossas fronteiras, nossas defesas estão fragmentadas ou fragilizadas. Porque com as nossas ações nós estamos dizendo para o Criador, para o Eterno, para o Altíssimo, que Ele não precisa nos acompanhar na nossa vida. É a mesma coisa que eu dissesse: Senhor, eu quero a tua ajuda, mas o Senhor não precisa vir atrás de mim. O Senhor não precisa me acompanhar. Quando eu precisar do Senhor, eu te procuro. Tá bom? É a mesma coisa que eu dissesse para Deus dessa forma. Quando eu me comporto de uma forma em que eu sistematicamente deixo essa mensagem para o Altíssimo, eu deixo de ter a sua proteção. Ao deixar de ter a sua proteção, porque eu já não obedeço os seus estatutos, a sua palavra, eu já não ando nos seus desígnios, agora eu fico desguarnecido. Porque se eu não quero Deus na minha vida, qual o outro agente que vai entrar? O diabo, os seus anjos. Dali vem a discórdia, dali vem o desvio de conduta, dali vem as brigas, dali vem a separação, o divórcio, dali vem filhos envolvidos com vícios que consomem e matam. Dali a conduta dos filhos, tanto da moça ou do rapaz, passa a ser distorcida. Você tem um lar agora sob escuridão. Você tem um lar agora sem a luz do Altíssimo, aonde as trevas tomarão espaço. Aí vem agora todo tipo de coisas estranhas. Vem a derrota, vem as perdas, vem as desilusões. Às vezes eu vejo pais não levando seus filhos para a igreja. Deixam seus filhos correndo na rua. Não que isso seja proibido, mas o momento do culto é apenas 2 horas. Nós temos 22 horas depois para fazer outras coisas que nós precisamos ou queremos fazer. São 2 horinhas de culto, onde vamos ali falar de Deus e também anunciar ao nosso próximo a bondade de Deus. É isto que a palavra de Deus nos deixa de recomendação, que nós precisamos, conforme está escrito no livro de Salmo, anunciar aos outros, às nações, a bondade e as misericórdias do Senhor. Porque se Deus está nos fazendo bem, esse bem que Ele nos faz, Ele quer que nós passemos de um para o outro. E quando eu deixo de cumprir, ou de depositar um pouco de mim diante do altar, é a mesma coisa que você for na caderneta e colocar R$1 todo dia. Se você for na caderneta e colocar R$1 todo dia, no final do mês você vai ter R$30 ou R$31. No fim do ano, vai ter R$360. Olha só. Olha como você fazer um depósito seu. Estou falando, não precisa ser dinheiro. Eu estou dando o exemplo da caderneta, de ver como que uma intenção pode gerar um resultado positivo. É a mesma coisa diante do Altíssimo. Quem se deposita diante do Altíssimo jamais sairá perdendo. Sempre terá um acréscimo na sua vida da bondade do Altíssimo. E automaticamente, quando o Altíssimo nos abençoa, nos transmite a sua bondade e sua proteção, isso passa para os nossos filhos, passa para a geração dos nossos filhos,
passa para a cidade onde moramos e o estado e o país, porque nós estamos contribuindo para formar cidadãos conscientes, né, de respeito ao próximo, de trabalhar pela sua subsistência. Quantos jovens nós vemos nas ruas, sentados na beira das ruas, sem fazer nada, olhando para o tempo, pensando no que fazer, e ali são cooptados por aqueles que têm as mentes más para cometerem delitos. Por que eles fazem isso? Por causa do entendimento das pessoas sobre esses jovens. Mas eu só estou dando uma prévia desse assunto. Eu não quero que o tempo seja longo. Vamos falar num próximo vídeo. Esse vai ser uma prévia. O que eu quero dizer aqui é que se nós depositarmos sempre um pouquinho de nós, o casal, o marido e a mulher, o casal cristão, né, depositar um pouco de si para Deus, né, fazer um pouquinho de esforço, levar os teus filhos na casa de Deus, ele vai ter um lar menos perturbado no futuro. Porque se os filhos deixar de conhecer o Criador, vão conhecer as ações do maligno. E talvez se envolver nelas e trarão dores profundas no futuro. Então nós que somos pais, não podemos negar, né, nos primeiros anos de vida dos nossos filhos, o ensinamento de base, que é conhecer o Altíssimo, respeitar o próximo, buscar somente aquilo que é seu, não se envolver com coisas perigosas que trazem a morte. Se fizermos isto, certamente seremos uma família abençoada. Nós continuamos no próximo vídeo. Deus abençoa, Deus te guarde e te dê a vitória. E vamos seguindo no nome de Jesus.